João Guilherme, alguma informação do Claudinho com o Flamengo? Sim, tem informação sim. Eu desconfio que esse jogador dificilmente ficará no Flamengo por muito tempo, vai acabar saindo. E a chance do Claudinho ser jogador do Flamengo é imensa. Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia a todos. Vamos para as novidades do Mengão. Mengão que tá aí, né, no mercado da bola, tentando a contratação de Claudinho. Também tá surgindo bastante aí as ofertas aí pelo Matheus França, alguns boatos aí sobre o Wendel, mas eu acredito que o Flamengo não vai fazer nenhum movimento com o Wendel agora. Também temos informações sobre De La Cruz, pessoal. A negociação ainda não está morta, tá? Essa negociação ainda tá caminhando. Se não for para agora, vai ser para o ano que vem. Então acompanhe o vídeo até o final para você ter todas as informações do nosso Flamengo. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, tá beleza? Conto aí com a ajuda de vocês. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Adilton me pergunta, alô Adilton, você tá bem, Adilton? João Guilherme, alguma informação do Claudinho com o Flamengo? Sim, tem informação sim. O Flamengo fez uma proposta, né? Segundo informações do companheiro Carlos Gil, essa proposta em torno de 17 milhões de euros. Os árabes estão interessados em vender o Claudinho diante da vontade do jogador e do que o Flamengo está oferecendo. Então, a negociação está muito bem encaminhada, só falta ajustar o valor, se será realmente 17 milhões de euros, ou se os russos pedirão um pouco mais, e o Flamengo pode chegar até um pouco mais, e a forma de pagamento. Então, a coisa está muito bem encaminhada e muito provavelmente será anunciado em breve o Claudinho como jogador do Flamengo. E é uma contratação deboche, hein? Que espetáculo, hein? Claudinho, grande jogador, meia, que brilhou no Bragantino, está muito bem jogando lá no Zenit, no futebol russo. Jogador nível de seleção brasileira. E jogando agora no Flamengo, caso ele venha, mantendo o nível de atuação que ele tem, é um cara que tem chances, né, de chegar com tudo lá, né? Então, os russos estão estudando o valor que vão pedir pelo Claudinho, mas a proposta feita pelo Flamengo é uma proposta que agradou. E a chance do Claudinho ser jogador do Flamengo é imensa. O jogador quer, a família dele quer, o Zenit já aceita vender o jogador, gostou do valor que será combinado com o Flamengo, e os russos estão propensos a fazer negócio. Então, é isso aí. Marcos Antônio me pergunta aqui, João, quem sai para o Claudinho entrar? Problema do Careca, do Sampaoli. Mas, rapaz, eu acho que vai sobrar para o Everton Ribeiro, né? Eu acho que vai sobrar para o Everton Ribeiro, que é um jogador que, quando tem entrado nos jogos, no segundo tempo, ele tem rendido melhor. Lembrem-se do jogo com o Palmeiras. Então, acho que o Everton ele já não tem mais caixa para o jogo todo, mas ele pode ser muito útil ao longo do jogo. E como o Sampaoli muitas vezes gosta de formar um time com muitos jogadores de meio, com 3 meias, ele pode usar uma formação com Alan, Pulgar, Claudinho, Arrascaeta, Gerson e Gabi. Misericórdia. É um timaço, hein, minha gente? É um timaço. Realmente sensacional. Michel do Estrela, Flamengo quer montar 2 times. Olha, eu diria a você que com o elenco que ele tem hoje, ele já consegue montar 2 times. Com a chegada do Claudinho, ele vai ficar ainda mais forte e podem vir outros jogadores, podem sair jogadores também. O Matheus França tem proposta aí do Crystal Palace que pode chegar aos 25 milhões de euros, o Chelsea tem interesse nele. O Pedro é sempre um jogador muito comentado aí no mercado da bola, parece que o pessoal lá da Arábia Saudita está de olho no Pedrão. Então vamos aguardar, porque a movimentação será intensa nesse mercado da bola. E por falar em Bruno Henrique, hoje saiu uma notícia aí, se eu não me engano foi o site UOL que publicou que o Bruno Henrique vem recebendo sondagens do
de vários clubes da Arábia. Eu fui apurar no Flamengo. A resposta é: até agora não chegou nenhuma proposta, ninguém é interessado em tirar o Bruno Henrique do Flamengo nessa janela de transferência. Por que interessado em tirar nessa janela de transferência? O Bruno Henrique hoje ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. O clube interessado pode muito bem negociar com o Bruno Henrique para ele assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Só que vocês sabem que o desejo do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo. O Bruno Henrique tem esse desejo. E o Flamengo, eu já expliquei isso aqui para vocês, só vai chamar Bruno Henrique e também Everton Ribeiro para tratar da renovação de contrato após o fechamento da janela, o que vai acontecer em agosto. Até lá, eu tenho certeza que a gente vai ler muita notícia sobre isso. É normal. Querendo ou não, foi uma opção do Flamengo em esperar o Bruno Henrique voltar da grave lesão no joelho para saber se ele ia produzir ou não. Foi uma opção do Flamengo. Mas a partir do momento que o Flamengo adota essa estratégia, dá margem para outros clubes sondarem a situação do Bruno Henrique. Eu acho normal. A gente está falando de um jogador consagrado com a camisa do Flamengo, tratado como ídolo, destaque, na minha opinião, dessa geração. Eu tenho a opinião que em 2019, por exemplo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Óbvio que muita gente só fala do Gabigol por conta do que ele fez, número de gols, o que ele fez na final da Libertadores. Mas se a gente for analisar a temporada inteira, nossa, o Bruno Henrique jogou muita bola, pelo menos essa é a minha opinião. Outra novidade que pode aparecer no jogo contra o América Mineiro é Mateuzinho, galera, lateral direito, que não entra em campo desde o dia 13 de março, quando ele sofreu uma fratura na perna, vocês vão se recordar. E desde então ele passa por um processo de recuperação, já voltou a treinar com os demais jogadores do grupo. Existia a chance dele ir para o Fla-Flu, não foi. Chances remotas, tudo bem, não foi. E agora o técnico São Paulo espera relacionar esse jogador para pegar o América Mineiro. Por que eu estou falando dele? Porque para mim vai ser um baita reforço para o segundo semestre do Flamengo. O Mateuzinho é um lateral direito com características que o São Paulo gosta muito. Vide o Wesley. É o mesmo futebol, muito parecido, são laterais bem ofensivos. O Varela, que é um lateral mais defensivo, não tem mais oportunidades com o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo não gosta da pessoa Varela? Não. O São Paulo prefere um lateral direito com características ofensivas. E o Varela foi contratado antes do São Paulo chegar. Não passou pela autorização, pelo ok do São Paulo. Lembrando que o São Paulo já começou a botar as garras de fora, digamos assim, pedindo contratação publicamente. Ele quer um jogador para a vaga do Vidal, que foi liberado para o Atlético Paranaense. Na visão do São Paulo, um volante que também joga de meia. Quem é esse jogador? Talvez o Wendel, mas o Flamengo, já falei também para vocês, que não vai abrir negociação com o Zenit por o Wendel, porque pode atrapalhar na negociação com o Claudinho. Vamos lá. Situação, o Wendel. Palmeiras no noticiário interessado no bom jogador revelado pelo Fluminense que joga pelo Zenit. Flamengo no ano passado tentou contratá-lo. O jogador ficou com o filme meio queimado pelo seguinte, falando português claro. Houve um início de negociação. Daqui a pouco o Wendel acaba renovando, conseguindo um aumento com o Zenit. E ele não deu nenhum retorno ao pessoal do Flamengo. Olha, acabei resolvendo ficar por aqui, a proposta foi boa, muito obrigado. E foi uma situação que o Flamengo envolveu família, levou familiar ao Maracanã, fez todo aquele jogo, né, de sedução, né, porque o jogador estava fora. Claro, o que atrai? Hoje em dia, os times da Rússia nem jogam os campeonatos internacionais por conta da guerra com a Ucrânia. Então, o que atrai lá é a questão financeira. O campeonato russo, a Copa da Rússia, não são assim tão atraentes, excitantes. Jogar no Brasil, voltando para casa, num clube como o Flamengo, competitivo, muita torcida, muita mídia, para o jogador brasileiro, é óbvio que é mais interessante, mas o dinheiro lá fala alto. O Zenit é o time da Gazprom, tem muito dinheiro. Então é difícil tirá-lo de lá. Custou cerca de 20 milhões de euros. Situação difícil. Então Palmeiras, no noticiário, interessado. Fenerbahçe também. O jogador está meio mal, não se representou, está com o filme também meio queimado agora com os russos, mas eles dificilmente vão liberar esse jogador assim, do mais, sem mais nem menos. Não vai acontecer. Vão querer uma compensação financeira. Então é um cenário difícil para a permanência desse jogador por lá e também quem quiser contratar provavelmente terá que coçar o bolso. Então vai ter que fazer aquela proposta pesada de grana. O Flamengo está na jogada, aí vai o que eu percebo conversando e apurando. O Flamengo ele vai se manifestar nos bastidores consultando
muito mais para parecer que está interessado do que para de fato estar interessado. Porque o Flamengo quer outro jogador, como todo mundo sabe dos entes, que é o Claudinho. Informação que, aliás, trouxemos em primeira mão aqui do interesse do Flamengo nesse ex-atleta do Red Bull Bragantino. Informação que trouxemos em primeira mão há algumas semanas aqui no canal. Então o Flamengo insiste no Claudinho, não houve avanço nos últimos dias. Tá? A proposta de 15 milhões de euros foi feita, mas está ali. O Flamengo começou pensando em 12 milhões, chegou nos 15, que era a conta para chegar, mas até agora nada aconteceu. O Flamengo segue esperando que isso se defina. Claudinho é alvo do Flamengo. O Wendel, sinceramente, a não ser que haja uma reviravolta, é daquelas coisas assim, eu entro mais para atrapalhar os outros do que outra coisa. Muita gente faz isso no futebol, gente. O cara faz proposta, não só no futebol não, nos negócios em geral, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Você imagina, por exemplo, quando várias emissoras de TV disputam uma grande competição, os direitos de transmissão. Acontece, às vezes, de grandes grupos de comunicação ali se enfrentando, um deles aparece no evento, na reunião, na apresentação das propostas, né? E, de repente, nem faz proposta. Só a presença ali de um executivo de uma empresa dessa já preocupa os rivais. Será que esse cara vem com tudo, vai fazer uma proposta mais alta? E, de repente, nem faz. Fica ali só para forçar um pouco a barra, fazer uma pressão, de repente os outros são obrigados a gastar mais dinheiro, aí perde condições de competir em outros eventos. No futebol acontece, isso acontece em vários setores do mercado, na economia, né, nos negócios, no futebol também. Às vezes um time entra numa jogada ali para parecer interessado, para turbinar o preço e dificultar o rival. Então eu entendo que se o Flamengo entrar nessa jogada aí para contratar o Wendel, é muito mais com esse intuito estratégico do que para realmente trazer o jogador, porque ele ficou com o filme bem queimado e não será barato. Os russos pagaram muito dinheiro, não vão liberar a preço de banana, como não querem liberar o Claudinho. São negociações difíceis demais. Sobre o De La Cruz, jogador depois da conquista do título argentino pelo River Plate, deu declarações sobre o futuro, não sabe como é que vai ser, que está feliz lá. Está muito claro que o De La Cruz está com a cabeça voltada para o Flamengo. Ele está no River Plate e tem a chance de jogar no Flamengo. São dois gigantes da América do Sul, são dois clubes muito grandes. O River é um time muito importante também. É importante sempre pontuar isso, né? Às vezes as pessoas aqui no Brasil acham que porque o Flamengo está faturando 1 bilhão e tal, só ele é importante. Não. Existem grandes clubes aqui na América do Sul, o River Plate é um deles, tem um time forte, é um time que é candidato à Copa Libertadores. Atenção, já ganhou o Campeonato Argentino, começa daqui a pouco a Copa da Liga Argentina. Não vai dar nenhuma atenção praticamente a essa competição em semanas de Libertadores. Vai ser tudo pela Libertadores, pode apostar. O Internacional vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho, para superar o River Plate. Vem com tudo para essa Libertadores. É natural que assim seja, não vai liberar o De La Cruz. E se o De La Cruz joga contra o Inter na próxima fase, já não pode mais trocar de time dentro da competição, não poderia mais jogar no Flamengo. E para o ano que vem? Não descartem De La Cruz para 2024. Se não vem agora, acho muito difícil que venha, o River não quer negociar, coloca muitos empecilhos econômicos para não liberar o seu atleta uruguaio. Para o ano que vem, pode ser que o Flamengo contrate esse jogador. O fato de ter contratado já o Rossi, o Alan, o Luiz Araújo, um pouco antes o Ayrton Lucas, tudo nesse ano, meio que deixou os cartolas assim, ó, já trouxemos alguns jogadores, alguns saíram, tá tudo mais ou menos tranquilo, não dá para trazer de repente todo mundo, então se não for agora, vem depois. Não descarte De La Cruz pro ano que vem, tá? Isso tudo que eu tô passando, gente, não é opinião, é informação e um pouco de percepção aí das coisas como estão acontecendo. Matheus França, informação dos amigos do site GE, proposta do Crystal Palace e tal. O que eu apurei que houve uma consulta, eles estão a fim de pagar cerca de 15 milhões, os ingleses. Conversei com um amigo também, jornalista, que cobre o Crystal Palace lá na imprensa inglesa, e ele falou, aqui a gente sabe do interesse, mas não de proposta concreta. E, de fato, pelo que apurei, foi uma consulta. Ainda não foi a proposta, que vai chegar se o Flamengo sorrir para a equipe inglesa, que tem John Textor como um dos acionistas, e pode ser que se transforme na proposta real. 15 milhões de euros, o Flamengo não vai fechar. Vai querer os 10 milhões a mais, pelo menos. Mas, se eles oferecem bônus também por metas. Se essas metas forem factíveis, de repente o negócio sai. Por exemplo, Crystal Palace não ser rebaixado. Estou aqui dando exemplos, tá, gente? Que é um time que briga para ficar no meio da tabela. Crystal Palace ficar pelo menos em 10º. Matheus França jogar pelo menos metade das 38 partidas do campeonato inglês, se ele for, de fato, incorporado ao elenco. Marcar no mínimo X gols e tantas assistências. Números factíveis para um jogador jovem chegando na Premier League. O Flamengo talvez aceite os 15 milhões, sabendo bem, a chance de ganhar mais 10, 15, né, por metas é muito grande. Aqui tudo bem. Agora, se for o time tem que chegar na Liga dos Campeões, tem que ser campeão de alguma coisa, o Crystal Palace não ganha títulos. Aí, evidentemente, o clube não vai aceitar. Entenderam bem? Então, assim, o valor de 15 milhões, um pouco mais, com metas a serem atingidas que sejam possíveis, teoricamente possíveis, factíveis,
o Flamengo pode até negociar. Metas impossíveis, aquelas difíceis de serem atingidas, quase impossíveis, o Flamengo não vai negociar o jogador. Mas é só um esboço ainda de negócio que começa a pintar. Vamos ver se vai avançar. Eu desconfio que esse jogador dificilmente ficará no Flamengo por muito tempo. Vai acabar saindo. Eu tenho interesse do Chelsea também. Quando a janela vai avançando, se aproximando do final, os dias vão avançando, a tendência é que os negócios fiquem, digamos assim, esquentem mais e possam sair de uma forma ou de outra. Então tá aí, galera. Essas foram as informações aí do Mengão. Muitas novidades. Matheus França aí, né? Sendo monitorado aí por times lá de fora. Bruno Henrique voltando, graças a Deus. Vamos ver se ele já vai ser relacionado aí para o próximo jogo. Flamengo provavelmente não vai fazer proposta pelo Wendel, para poder não atrapalhar ali a negociação com o Claudinho, que eu acho que o Claudinho é bem mais jogador, né? O Wendel, o Flamengo não vai atrás por conta de tudo que aconteceu, né? Nas últimas janelas aí, quando o Flamengo tentou a contratação do Wendel. Mateuzinho também aí se recuperando, voltando aí. Daqui a pouco já vai estar aí junto com o elenco nos jogos. E muitas novidades aí do Mengão acontecendo, né, pessoal? Então se inscreva no canal, acompanhe aqui todas as notícias. Aqui a gente sempre posta as melhores notícias do Flamengo. As análises, pré-jogo, tudo você acompanha aqui no nosso canal, tá beleza? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, dá essa força. O canal tá crescendo muito por conta de vocês, eu agradeço bastante a vocês, tá beleza? Então é isso, saudações rubro-negras, daqui a pouco tem mais, hein? Valeu!